Bom, tem um assunto que tem chamado a atenção aqui da região Vale do Ivaí, desde Fênix, São Pedro do Ivaí, até a região ali de Rio Branco do Ivaí, passando aqui São Pedro, São João, Caloré, Lunardelli, Borrasópolis, a região de Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, que é a instalação de usinas hidrelétricas no Rio Ivaí. Qual que é a primeira impressão que isso causou? É de que essas usinas seriam importantes para a nossa região, iriam trazer para cá o desenvolvimento, iriam trazer para cá riquezas. Mas, de repente, ambientalistas, pessoas ligadas aí à Pastoral da Terra, Ministério Público e pessoas que defendem o meio ambiente foram alertadas de que as usinas podem ser ou devem ser um mau negócio para a nossa região. Então, tem uma série de fatores que apontam isso. Uma delas é que as usinas não geram, por exemplo, empregos, como se imagina. Que essas usinas não geram renda para a região, porque os empresários já chegam aqui em acampamentos, já trazem os produtos que vão consumir de fora, a mão de obra também, que era especializada, vem de fora, né, e que a região só ficaria com o impacto ambiental, e cultural e econômico dessas usinas, que não gera ICMS para o Paraná, porque o ICMS gera no local de consumo, e o Paraná vai exportar essa energia que será produzida. Isso além de transformar o Rio Ivaí em lagos, né? Porque você represa o rio e ele passa a ter água parada. E aí o peixe da água corrente não sobrevive ali, lavouras ou propriedades que serão inundadas, né? O impacto que isso tudo vai causar. Então existe um movimento contra a instalação de usinas hidrelétricas no Rio Ivaí. Já teve uma reunião, um encontro, que aconteceu no município de São Pedro do Ivaí. Nós, inclusive, estivemos acompanhando. Outras reuniões aconteceram aqui na nossa região. E nós estivemos, inclusive, no dia 7 de junho, no encontro que aconteceu no Porto Bar. Várias pessoas participaram, a Associação dos Pescadores, teve participando também o promotor de justiça, Robertson Fonseca de Azevedo. Ele é de Maringá. E ele é uma das pessoas que também luta para que essas usinas não sejam instaladas, porque vai ser um mau negócio aqui para a nossa região. Então, eu gostaria, assim, que as pessoas que estão em dúvidas acompanhassem essa entrevista com o promotor. Um detalhe importante, quem tem propriedade pode continuar investindo, né? As usinas existe um estudo, né, para que elas possam ser liberadas, mas segundo o promotor, eles não vão construir se não estiver de acordo com todas as condições, sejam ambientais, econômicas, né? Esse movimento vai impedir a construção se essas usinas forem prejudicar a nossa região. O promotor de justiça, Dr. Peterson, ele disse que o impacto é ambiental, mas não somente ambiental. Não só ambiental, mas também social e econômico. Ambiental na medida em tudo que existe no rio e na beira do rio. Isso envolve inúmeros lugares diferentes e diversos e importantes, se transformam no lago artificial. Então, os impactos ambientais são muito conhecidos em toda a literatura científica e na prática, na carne, né, na biologia do estado do Paraná, que teve quase todos os seus rios barrados, a não ser exatamente o Ivaí, o Piquiri. Os impactos ambientais evidentes, porque o rio deixa de ser rio, passa a ser água parada. Os peixes que moram na água corrente não vivem na água parada. As florestas que estão nas margens passam a não existir mais. Quer dizer, existe um impacto ambiental muito grande, que é conhecido, inclusive com extinção de espécies. Mas existe também impacto social. Imagine que nas áreas alagáveis do rio Ivaí, por conta de usinas hidrelétricas, moram milhares de pessoas. São milhares de propriedades rurais, que deixariam de ser empreendimentos econômicos viáveis, que muitas vezes sustentam famílias inteiras, para ser o fundo de água parada de um empreendimento hidrelétrico que vai beneficiar um grupo econômico, que são as pessoas que investiram na usina. Então existe um prejuízo econômico também, então social, na medida em que pessoas são desalojadas. Inclusive saiu no Jornal Nacional esses dias sobre as comunidades que tiveram que mudar de lugar porque o lugar em que moravam desapareceu. Isso está acontecendo no Paraná, no Rio Tibagi, né, com grandes traumas para as pessoas. Existe uma questão econômica. As usinas hidrelétricas não geram ICMS para o estado do Paraná. O ICMS da energia elétrica é gerado no local do consumo da energia.
onde ela é consumida. O estado do Paraná exporta energia elétrica. Só Itaipu é responsável por 1/4 da produção de hidroeletricidade no Paraná, no Brasil. E fica todo no Paraná, a parte no Brasil. O rio Iguaçu é todo barrado. O rio Paranapanema é todo barrado. Existem várias barragens na Serra do Mar. Barrar o rio Ivaí, barrar o rio Piquiri é trazer prejuízo à população do estado, ao estado, porque não gera sequer ICMS para o estado. Os municípios que são afetados por barragem, eles arrecadam mais ICMS dos produtos agrícolas, das áreas cultivadas próximas aos rios, do que do royalty da barragem. Mesmo porque os royalties têm prazo de validade, eles não duram para sempre, eles duram 35 anos. E o município perde a área agricultável, com gente morando lá dentro, com gente vivendo lá dentro, pessoas que são expulsas de suas terras para outros lugares, para outros. Então há um prejuízo econômico e há um prejuízo cultural. O Rio Ivaí, particularmente, é muito rico em história, em cultura, em patrimônio. E isso embaixo d'água não vale nada. Agora, eu conversei com o pessoal da PCH Minas para saber se já estava autorizada a construção. E até a primeira informação, em janeiro, é que em 3 ou 4 meses a agência reguladora do governo poderia autorizar. O Ministério Público tem essa informação? Não. E esse prazo de 3, 4 meses já mostra que eles não falam a verdade e não sabem o que estão falando, né? Uma coisa é a concessão da exploração do potencial energético, que é determinado por leilão em Brasília sobre o potencial energético. Isso não tem a ver necessariamente com licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento que tem que ser protocolado junto ao Instituto Ambiental do Paraná e que tem que ter publicidade. Se existe um licenciamento ambiental no Instituto Ambiental do Paraná e as pessoas não estão sabendo disso, e o Ministério Público não está sabendo disso, a gente já tem aí uma irregularidade posta. Porque a alteração do rio, que sempre fluiu de lá para cá, ser alterado, tem que ter publicidade para as pessoas poderem discutir. Na verdade, as pessoas estão sabendo agora, sem ser formalmente comunicadas, de que existem empreendimentos hidrelétricos nas propriedades. Mas não existe um licenciamento ambiental que tenha sido publicizado, através, por exemplo, da publicação de edital, do recebimento pelo IAP do estudo de impacto ambiental. Aliás, não basta um estudo de impacto ambiental da PCH X ou da usina tal. É necessário, porque a gente está falando de 22 projetos hidrelétricos na bacia do Rio Ivaí, que as empresas apresentem uma avaliação ambiental integrada da bacia. Porque a Política Nacional dos Recursos Hídricos exige que a bacia hidrográfica seja considerada para fins de gestão do recurso hídrico. Então você não pode licenciar uma barragem aqui, uma barragem lá, volta aqui, volta lá. Você tem que trabalhar com o rio enquanto uma bacia hidrográfica. Envolve todos os municípios, 102 municípios da bacia, que tem que estar informados sobre isso, as consequências econômicas, sociais e ambientais disso. Agora, se não houvesse nenhum impedimento, nenhum movimento, o promotor tem ideia de quando essas usinas poderiam começar, ou essa informação também? Olha, isso não existe, né? Porque primeiro tem que ter apresentado um projeto, o Ministério Público tem um compromisso, os estudos podem ser realizados. Agora, doutor, uma garantia que a gente pode dar também aos produtores rurais é que eles podem continuar investindo, podem continuar trabalhando nas suas propriedades, porque não há, segundo o Ministério Público, a informação de que as usinas serão construídas ao longo do Rio Ivaí. Então, qual que seria a orientação que o promotor de justiça oferece ou dá a esses produtores rurais que estão lá preocupados, que deixaram de fazer investimentos? Uma coisa que é importante à comunidade, né, que está ouvindo, é que, ao contrário do que eventualmente as empresas interessadas no aproveitamento do rio dizem, não vai. Então não está certo dizer, vai ser feita a barragem, vai ser feita a PCH. Só vai ser feita a PCH se todas as legislações que tratam do assunto forem absolutamente respeitadas, se houver interesse público que justifique isso. Então o que as pessoas têm que pensar é que não vai. Só vai se eles fizerem tudo o que tem que fazer na lei para provar que é de interesse público esse empreendimento. Se só quem tem a ganhar é o dono da empresa, possivelmente ela não vai ser feita. E o Ministério Público trabalha exatamente para garantir que as pessoas sejam informadas sobre o que acontece e os direitos coletivos e difusos de meio ambiente e de patrimônio histórico sejam preservados. Agora, na zona rural de Boasópolis, Caloré, tem uma especulação diferente. Alguns produtores já pressionando o pequeno, comprando propriedades, achando que a indenização vai ser importante, que eles vão lucrar com isso, também é algo que está errado. Por isso que é importante que haja mobilização
os vários grupos sociais influenciados nesse processo, para que as pessoas tenham esclarecimento das questões. Né? A indenização tem sido um mau negócio, especialmente para o pequeno agricultor. Talvez o grande agricultor que não more na região, que está pensando só em dinheiro, assim como os empreendedores das barragens só pensam em dinheiro, a perspectiva seja essa. Agora, a preocupação, né, é exatamente com quem preza a vida, o modo de vida do rio, que aí influencia não só a questão social, como ambiental e cultural. Nesse sentido é que tem que se ter essa informação de que há órgãos como o Ministério Público, como a Universidade Estadual de Maringá, como a CPT e outras instituições que estão preocupadas com o bem-estar do agricultor, com o bem-estar das populações ribeirinhas ao rio, com o bem-estar do próprio rio. Só a última informação, quem está acreditando que vai gerar emprego, que vai conseguir emprego no momento das barragens, que os restaurantes, os hotéis, também é um engano? A história do Paraná tem mostrado que é um engano, que as promessas feitas pelo setor hidrelétrico de benefícios econômicos, eles refletem só para os investidores, para quem está ganhando dinheiro com isso. As empresas que constroem chegam com uma equipe enxuta de profissionais que moram em outro lugar, que ficam em alojamento. Eles, de fato, utilizam eles vão na boate, eles circulam por aí. Mas o material utilizado vem de longe, da onde é mais barato. A mão de obra vem de longe, onde ela é mais barata e é especializada. É uma questão de ganho econômico. Os trabalhos se dão, por exemplo, não se dão em hotel, as pessoas ficam em alojamento. Os engenheiros que vêm aqui vão ficar hospedados nas cidades da região e vêm de carro, com motorista. Não vai ficar hospedado nas pequenas cidades lindeiras, porque não é esse o padrão, né, de engenheiro de empresa. Eles vão ficar nos hotéis das cidades maiores e vêm aqui para trabalhar e voltam, ganhando diária por isso. Quer dizer, quanto mais barato for para a empresa, mais lucro ela vai ter. Então é essa a perspectiva do negócio. Né? Então dizer que vai comprar material, vai comprar areia, vai comprar cimento aqui, não é verdade. Não existe nenhum compromisso nesse sentido. Existe a justificativa, para que as pessoas tenham um apoio, porque tem gente que é a favor do desenvolvimento. A questão é justamente de informar criticamente a população sobre a realidade disso. O Paraná vive esse problema de construção de barragens desde a década de 60. Né? E por isso que o Ministério Público tem uma posição muito clara em relação a isso. Nesta reunião do Portubá participaram vereadores, Dorival Caetani, estava lá o vereador Saulo Guerra, Casagrande, Lúcia Maia, pescadores, o Marido Oliveira, que é da Associação de Pescadores ali do Portubá. Então o grande evento vai ser no dia 7 de julho. Nós começamos também com o prefeito em exercício, o Celso Antônio, conhecido Magrela, e ele falou da importância de debater esse assunto. Esse encontro então que teve hoje junto à Associação de Pescadores, junto ao promotor e demais lideranças que são conhecedores dessa situação que pode acontecer no nosso Rio Ivaí, e é que nem a gente já conversou esses dias atrás, Berimbau, o esclarecimento de uma coisa que está muito ainda escura, né? E esses esclarecimentos então vêm trazer a população, vêm trazer as pessoas que realmente vão ser prejudicadas, ou ainda que a gente não sabe o efeito que essas usinas vão trazer, mas que a gente possa estar tendo esse conhecimento através de pessoas esclarecidas, e que a gente possa então estar se manifestando junto à comunidade da melhor maneira possível, para que isso venha a não trazer transtorno à nossa população. Agora, tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, que seria o tombamento do rio, como patrimônio, projetos de lei. Vocês também discutiram sobre isso, né? Sem dúvida, esse envolvimento então junto à promotoria, mas devido a essas situações, devido a mexer com leis, a gente precisa estar muito atento com assessoria jurídica que tenha conhecimento dessa área, para que a gente também não possa depois trazer transtorno à nossa associação de pescadores, que é do nosso município, que reside então no nosso distrito, para que a gente não possa também trazer transtorno. Mas sem dúvida que hoje nós podemos então fazer essa avaliação de sítios que possa estar passando por um período junto à universidade de conhecimento, e que a gente possa então estar, Berimbau, fazendo as coisas acontecer da melhor maneira possível.
Eu acredito assim, todo conhecimento ele nunca é pouco, ele é sempre necessário, e com esse conhecimento que nós tivemos hoje, que não era também do conhecimento nosso, do nosso município, junto aos vereadores e a nossa prefeitura e ao Marildo, que faz parte, que é secretário da colônia de pescadores, para a gente poder estar se inteirando desse assunto. Eu acredito que isso só vem nos engrandecer, nos enriquecer, para que a gente possa tomar decisões concretas que não venham prejudicar a nossa população. E é importante ressaltar que o município de Lidianópolis é um município muito beneficiado pelo Rio Ivaí, a localidade do Porto Bar, então tá em contato direto com a natureza, né? Sim, porque nós temos uma colônia hoje de pescadores aqui, que até vocês podem relatar isso, que nos acompanhou através do meio de comunicação, até os arrastões ecológicos que têm sido feitos pela colônia de pescadores, o envolvimento dos pescadores e essas 50 famílias, Berimbau, que vivem da pesca do nosso Rio Ivaí. Até onde isso vai nos prejudicar e até isso onde pode trazer transtorno a essas famílias. Por isso que o conhecimento ele é fundamental nesse momento, nessa hora que nós estamos atravessando aí um momento de já uma pré-construção dessas usinas no Rio Ivaí. Aí então algumas informações importantes sobre essa questão das usinas, né, ao longo do Rio Ivaí. Nós conversamos há alguns meses com o pessoal da Seta Consultoria, com o Márcio Santos, ele que é um dos representantes da empresa, que faz esses estudos nas águas do Rio Ivaí. E o Márcio, naquela época, 2, 3 meses atrás, falou à nossa reportagem que realmente os estudos estão acontecendo. Ele também disse que em 3, 4 meses a ANEEL poderia liberar a construção das usinas nas águas do Rio Ivaí. E falou um pouquinho sobre o que são esses projetos que a Seta Consultoria, que representa um consórcio, um grupo de empresas aqui do Paraná, que estudos são esses que eles estão fazendo no Rio Ivaí. Ouça aí um trecho da entrevista. Na verdade, nós somos uma empresa contratada pelo grupo que pretende implantar essas usinas, né? Que está junto à ANEEL, pleiteando esse direito, para realizar esses estudos iniciais que nós estamos fazendo aí, tá certo? Sim. E exatamente em função da característica do momento desses empreendimentos, quer dizer, isso ainda não tem uma definição, ele depende, cada etapa, cada estudo desse que a gente realiza, ele vai para a ANEEL, é aprovado, ela libera a etapa seguinte, tudo. Então, em função disso, os contratos normalmente têm uma cláusula de confidencialidade, tá certo? Quer dizer, eu não posso me manifestar sem a autorização do meu contratante. Mas eu posso, inclusive, eu acho que é o melhor até, mesmo para mais subsídio aí das suas matérias e tudo, é você falar diretamente com a empresa que está pleiteando implantar, quem iria implantar mesmo o empreendimento, né? Porque se eu vou falar dos estudos, agora ela pode falar, inclusive, de estimativa de valores do projeto desse, de geração de emprego, nessa área eu não teria conhecimento, porque eu não sou da parte da construção. E qual que é a empresa que vai implantar o sistema? A Minas PCH, porque inclusive nesse caso aí, esse empreendimento está sendo pleiteado por um consórcio, a empresa envolve inclusive a J. Malucelli, que é daí do Paraná, sabe? Então é por isso que tem essas cláusulas, quer dizer, o grupo, eles têm o canal de comunicação direto deles, né? Que o objetivo seria implantar essas usinas ao longo do Rio Ivaí aqui, que essa região... Existem já, né, dentro aí já não independe até de grupo empreendedor, quer dizer, dentro do sistema energético brasileiro existem estudos que apontam os potenciais de eletricidade. Hoje praticamente quase todos os rios brasileiros estão levantados contra esse potencial. Sim. E o Rio Ivaí é um rio que já de muito tempo, os estudos do próprio governo indicam aí potencial para 3, 4, 5 usinas, 6 usinas, dependendo desses estudos complementares que se faz, que eu posso não levantar todos os dados de propriedades do rio em si, tudo, eu posso chegar à conclusão que de repente é menos dano e gera mais energia se eu fizer 3 hidrelétricas de médio porte, por exemplo. Tá certo? Ou não, o estudo pode chegar que melhor seria fazer 5 de portes menores e tal. Aí as informações então, existem os estudos, né? O governo, através da agência reguladora, pode liberar, mas existe um movimento muito forte, né? Que tem argumentos muito fortes para que essas empresas não sejam construídas ao longo do Rio Ivaí. Existe então essa questão de que o impacto é muito forte, que não vai trazer lucro nenhum para a nossa região, né? E esse grupo defende, principalmente o morador ribeirinho, aquele que está lá na beira do Rio Ivaí, tem a sua propriedade, que herdou do avô, que herdou do pai, que faz 50 anos que a família sobrevive ali, né? Que se ele sair daquela propriedade, ele não sabe
aonde que ele vai morar, como é que ele vai sobreviver em uma outra região, em outro sítio. Então, esse movimento quer defender essas pessoas e quer defender também o meio ambiente que vai ser abalado com a construção dessas usinas, sendo que o Paraná já é autossuficiente. Nós já temos energia aqui para o estado do Paraná. Vamos sofrer todo esse impacto para servir outros estados. Então, o argumento do Ministério Público é forte, que o Paraná, além de não precisar, já deu a sua contribuição, né, na produção de energia para todo o Brasil. Então, é um assunto a se pensar, é um assunto que nós ainda vamos debater muito e todos estão convidados para a reunião no dia 7 de julho, às 14 horas, na localidade do Portubá. Vai ser um grande movimento. No dia 7 de julho também, o encontro acontece em Fênix, às 9 horas da manhã.